Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Registro a ausência do desembargador Saraiva, comunicou a impossibilidade de comparecer. Desembargadores Glauber Rego e Ricardo Tinoco participarão por videoconferência. Registro boas-vindas ao desembargador Amauri e desembargador João Rebouças, que retornaram de férias. Boas-vindas também ao Dr. Roberto Guedes, convocado para substituir a desembargadora Sandra durante suas férias. Temos a presença dos alunos da Liga Acadêmica de Direito Penal Econômico da UFRN, acompanhados pelo professor coordenador Rodrigo Cavalcante. Bem-vindos a esta sessão. Iniciamos nossos julgamentos com o processo número 1 da pauta, revisão criminal 081 75 85 63, Erinaldo Marques Peixoto e Ministério Público. Advogado inscrito para fazer sustentação oral, Luiz Cláudio da Silva Leite. Relator do processo, desembargador João Rebouças. Revisor, desembargador Vivaldo Pinheiro. Bom dia, doutor. Tem a palavra por até 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente Ibanez Monteiro, a quem eu agradeço pela palavra. Excelentíssimo senhor desembargador João Rebouças, a quem eu gostaria de cumprimentar na condição de relator e estender os cumprimentos a vossas excelências, desembargadores e desembargadoras desta egrégia corte, ilustre representante do Ministério Público. Excelências, mesmo enquanto um jovem advogado, eu sempre procurei desenvolver uma espécie de atuação pro bono, naturalmente dentro das minhas limitações e possibilidades. Felizmente, acabei me associando a colegas que pensam da mesma forma, e essa causa, que agora eu apresento a vocês, nos apareceu quase como se ela nos tivesse escolhido. Antes de falar do processo especificamente, eu gostaria de falar do requerente que pleiteia aqui essa revisão criminal. O Erinaldo, ele acabou sendo, né, um conhecido dos meus colegas, porque ele sempre estava presente enquanto meus colegas jogavam tênis. Então, assim, sempre era uma pessoa muito prestativa, sempre era um pai de família, muito empenhado em ofertar todas as necessidades básicas e materiais da sua família. Inicialmente ele começou como boleiro, uma espécie de gandula, pegando as bolas. Depois ele começou a dar aulas e com aquele convívio diário foi desenvolvendo uma intimidade natural, que ele acabou relatando que tinha um problema com a justiça, que estava inclusive sob monitoramento eletrônico. Esse meu colega acabou naturalmente solicitando um número e me pediu que eu avaliasse o processo, que eu pudesse ver naturalmente, vindo de uma pessoa tão tranquila. Eu, inclusive, fiquei surpreso quando, ao consultar os autos, eu me deparei com a condenação por um homicídio qualificado e o total de uma pena de 12 anos, excelência. E, na verdade, quando eu me deparei com essa situação, eu, assim, fiquei surpreso, mas, naturalmente, me detive a analisar detalhadamente o caso. E o que eu vi foi uma injustiça evidente. Foi uma condenação, excelências, naturalmente, pelo plenário, pelo tribunal do júri, que todos nós sabemos que tem uma dimensão constitucional, que tem os seus vereditos maculados, mas tem-se, excelências, na verdade, uma condenação totalmente fundada a partir de depoimentos indiretos. Houve, inclusive, não só no plenário, é importante que se diga, não só no plenário, mas desde o juízo de admissibilidade, é possível perceber que a acusação, inicialmente, né, posta, ela se fundamentou apenas nas declarações de um adolescente que não foram, essas declarações elas não foram ratificadas em juízo. Muito pelo contrário, há inclusive um contexto documentado nos autos que demonstra que esse adolescente foi ouvido informalmente assim, dentro de uma viatura. Ao ser levado à delegacia, ele teria assinado o termo. O detalhe que chama ainda mais atenção é que esse adolescente é um analfabeto, não sabe ler, não sabe escrever. Mesmo sendo um adolescente, quando estava na delegacia de polícia, não foi acompanhado por um familiar, não foi acompanhado por um curador especial, não foi acompanhado por um advogado. E mesmo em juízo, ele foi claro, contundente a ressaltar que não conhecia o revisionando, que o revisionando naturalmente não praticou nenhuma conduta
não teve nenhuma participação. E aqui é importante deixar claro que, ainda segundo a acusação, a única coisa que o Erinaldo teria supostamente feito seria conduzir o executor, que foi condenado, que respondeu pelos seus atos na exata medida da sua culpabilidade e teria possibilitado, auxiliado uma suposta fuga. O fato é que, analisando aqui os autos, especialmente nas folhas 28 e 29 da inicial, há fotos claras que demonstram, a partir de registros documentais, que o revisionando, no dia e no horário dos fatos, estava com a sua esposa em um mercadinho realizando as suas compras, né? Seus afazeres domésticos. E todo esse contexto, excelências, apesar de ser produzido e ressaltado em juízo, fundamentou, e é bom que se diga, apenas a condenação do revisionando. Os outros corréus, que em tese também teriam auxiliado com esses fatos, não foram condenados, o que evidencia, com devido respeito, uma evidência patente que reclama a atuação sensível desta corte. E aqui, excelências, mesmo sabendo que aqui a gente trata, por ser uma revisão criminal, a gente tem que levar em consideração a coisa julgada, a própria soberania dos vereditos, que são diretrizes postas pelo Constituinte, ainda que se desconsidere esse fato, e que ainda que esta colenda corte não se insurja quanto à decisão proferida pelo tribunal do júri, que nós sabemos que é soberano, há aqui um contexto de uma evidente ilegalidade também na dosimetria. E essa ilegalidade ela se faz evidente no momento que se teve aqui uma participação claramente de menor importância, que não foi considerado pelo juiz ao prolatar a sentença, e há também uma aplicação indevida da qualificadora, porque os fatos, em tese, eles teriam acontecido pela qualificadora do pagamento. Essa qualificadora ela não foi comprovada em juízo. Tanto é que nenhum dos outros corréus foi condenado, mas mesmo sendo uma qualificadora individual, ela foi exposta, foi estendida indevidamente para o revisionando. Então, excelências, é bom que se diga que o revisionando ele vem cumprindo a sua pena, mas mesmo com monitoramento eletrônico, além da segregação que lhe é natural, que lhe é inerente, tem privado a sua liberdade. E hoje ele tenta reestruturar sua vida, tenta fazer outros cursos, se profissionalizar, continuar prestando o auxílio necessário à sua família, evoluir na sua carreira profissional, ministrando aulas de tênis, que acabam reclamando e exigindo o seu deslocamento para outros estados. Então, excelências, aqui um pedido muito para a sensibilidade desta corte, que ainda que não reconheça a anulação da condenação do requerente, reveja a dosimetria, na medida que se tem aqui uma patente em propriedade. Muito obrigado, excelências. O voto do relator é pela improcedência do pedido revisional, mas o desembargador Glauber pediu vista, processo com vista ao desembargador Glauber Rego. O número 2 é um agravo interno na ação rescisória e está aqui com pedido de sustentação oral, mas não cabe sustentação oral, então ele será julgado virtualmente, que aliás já constam os votos de todos os julgadores. O número 3, ação rescisória 081-190075, Rosenilda Rocha e Universidade Estadual de Tocantins. Julgamento iniciou na sessão passada, desembargador Cláudio pediu vista. Está em mesa, desembargador. Excelência, esse processo não está em mesa porque não houve tempo hábil para examiná-lo melhor à luz do que eu justifiquei no pedido de vistas, que é exatamente uma senhora simples do interior, só para reavivar a memória dos colegas, que ela terminou um curso, me parece que realizado esse curso superior virtualmente numa cidade do Alto Oeste do Estado, no ano de 2010. E não se preocupou em pedir a conclusão do curso. E vem agora a faculdade, que fica localizada a sede no Tocantins, uma empresa privada,
o que atrai naturalmente a competência para o juiz o marco onde ela mora, a negar, a universidade a negar esse documento que ela necessita para a sua vida pessoal, para a sua vida funcional, inclusive. Então, me parece que o direito dela está muito conduzido de forma inadequada, digamos assim, e eu estou tentando aproveitar o melhor possível, porque se trata de uma hipossuficiente e inadequadamente trazida aqui a nossa apreciação. De maneiras que eu também concito os colegas a olharem as petições que estão disponíveis e na próxima sessão eu trago o meu voto já adiantadamente dizendo que eu estou numa posição favorável à jurisdicionada. Era só, senhor presidente. Obrigado, desembargador. Os processos de número 4 ao 11 são conflitos de jurisdição e há um pedido de destaque do desembargador Glauber Rego. O 4 começa com a relatoria do desembargador Rebouças. Vamos saber, então, a discussão que o desembargador Glauber propõe nesses conflitos. O desembargador Glauber, ele pediu inicialmente destaque, mas ele não conseguiu acesso remoto, ele está fazendo um curso na SMARN, pediu para participar por videoconferência, mas não conseguiu acessar. Então pediu vista para poder discutir na próxima sessão. 4 ao 10. E o 11, não? O 11 é de relatoria dele, então ele não pede vista. Ok. Então os processos 4... Esse conflito, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, é a questão de incompetência da vara da infância e da adolescência com a vara da mulher, de proteção da mulher, relativa a menores. Me parece que é um tema muito interessante, em que eu entendo que deva haver uma revisitação nossa a respeito do que já foi decidido aqui em outra ocasião. Era só para registrar a minha preocupação, mas o desembargador Glauber haverá de trazer esse posicionamento aqui na próxima sessão. Parece-me houve uma modificação de entendimento de que qualquer violência com relação a menor prefere a outros critérios de definição de competência. Isso. Então, por isso, importante esse destaque feito pelo desembargador Glauber, e na próxima sessão discutiremos o tema. Enquanto isso, passamos à ordem administrativa. Na ordem administrativa temos processo em pauta, processo administrativo 04101, 049 e 048. Sindicato Justiça, advogado Dr. Ronald de Castro. O recurso administrativo está assim emendado, a decisão do presidente contra a decisão do presidente, pretensão de contabilização do período de 27 de maio de 2000 a 31 de dezembro de 2020 a 2021, artigo 8º, caput da Lei Complementar Federal 173 de 2020, como tempo de serviço para a aquisição de vantagens temporárias com efeitos retroativos, incluindo servidores aposentados no período. Indeferimento, incidência do artigo 8º, 9º da Lei Complementar Federal
número 130 de 2020, e decisões do STF, julgamentos definitivos das ADIs 6.450 e 6.525, declaração de constitucionalidade, decisão mantida. Meu voto é pelo desprovimento do recurso. Alguma divergência? Senhor presidente, essa matéria era boa se a gente pudesse decidir aqui, mas está suspensa a contagem desse prazo para uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, né? Que Vossa Excelência, inclusive, faz menção aí. Então nós não podemos decidir. O último magistrado que decidiu contra ele mandou abrir um procedimento criminal e ele respondeu lá no Supremo, na Polícia Federal. Ele suspendeu. Então vamos suspender também. Não tinha tentado a isso. Tá, então vamos suspender, desembargador amigo. Não queremos. Se aqui, se todos decidirem, iremos juntos, né? Tá, então passamos para o número 2, que é a minuta de resolução que dispõe sobre desafetação do imóvel. O Fórum da Comarca de Quartos Novos, o Tribunal construiu, o desembargador Amilcar, ainda na presidência dele, inaugurou. Ao prédio antigo, a gente faz a desafetação para devolver ao Estado. Ao município, né? Ao município, correto, desembargador. Aprovado, então. O desembargador Ricardo Procópio solicita folga compensatória 2 para os dias 28 e 29 de agosto, em razão de plantões anteriormente prestados. Eu defiro, todos de acordo? Não temos mais matéria administrativa e também não tenho propostas. A gente está concluindo o estudo de reforma do Departamento de Recursos Humanos, mas estou revisando as alterações como é uma revisão mais significativa, é melhor a gente debater primeiro. Aí, assim que eu concluir, eu distribuo antecipadamente com os colegas para a gente analisar. Há outras matérias que é em estudo pela presidência, que a gente pretende melhorar, ver se melhora o funcionamento, mas faremos reunião administrativa só para esse assunto. Não traremos aqui antes de discutirmos previamente. Não tenho proposta, além dessas, desembargador Amaury. Senhor presidente, apenas agradecer os votos de boas-vindas, dizer que é uma alegria poder retornar aqui a esta corte, ao convívio dos colegas, servidores, após esse breve período de férias, foram uns 20 dias somente. Demais, cumprimentar a doutora Juliana Limeira, Procuradora-Geral de Justiça Adjunta, que seja bem-vinda. Não estava aqui na primeira sessão, Vossa Excelência participou, mas quero expressar meus votos de boas-vindas, do prazer de tê-la aqui, uma honra de tê-la aqui, jovem, estudiosa e com capacidade, naturalmente, para desempenhar esse cargo extremamente importante em relevância do nosso contexto, no nosso mundo jurídico. Seja bem-vinda e meus votos de absoluto sucesso nessa sua nova empreitada. Somente, senhor presidente, naturalmente extensiva ao procurador-geral, já empossado. Eu, inclusive, não pude comparecer à posse, até tinha me comprometido de ir, mas cumprimentarei pessoalmente e, se Vossa Excelência puder, pode levá-lo às minhas recomendações, mas eu farei também oportunamente e de maneira pessoal. Desembargador Cláudio. Senhor presidente, eu recebi o anteprojeto do novo regimento interno e gostaria de saber de Vossa Excelência se as eventuais sugestões serão encaminhadas à presidência ou tem algum grupo de trabalho, alguma...
O presidente da comissão é o desembargador Rebouças. Rebouças, então pode ser encaminhado. Pode ser encaminhado ao desembargador Rebouças, que Perfeitamente. aí ele concentra e debatirá quando a gente se reunir para isso, sabe, desembargador? Pois não, eu proponho até, senhor presidente, ao par disso, que possamos fazer uma reunião administrativa prévia, para que a gente não fique aqui batendo cabeça com detalhe do regimento interno, que é muito longo, muito minudento e a atualização é necessária. A ideia só a nossa sugestão. a ideia nossa é debater isso mais demoradamente, porque estamos a falar de uma atualização de regimento com muitas modificações, né? De anos, né? De anos. E houve muitas alterações normativas Sem dúvida. que tem. Então, Até do faremos. código. E aí, talvez precisaremos ter mais de uma reunião, porque as primeiras virão várias emendas, às vezes repetidas, né? E aí a gente selecionará essas emendas para, digamos, uma reunião prévia e depois uma reunião para definir a redação final, com a consolidação de todas as sugestões dos colegas. Senhor presidente, a segunda proposição é uma moção de congratulações à diretoria da UniRN, tomei conhecimento desde ontem pela mídia, da instalação de um curso de medicina a ser instalado naquela universidade muito prestigiada e com a competência dos doutores Daladier Cunha Lima e da Liga Norte Rio Grandense, que é o doutor Manuel de Medeiros Brito. Homens que já chegam aos 90 e já passam dos 95, 96 anos, mas continuam extremamente produtivos e colaborando, e, enfim, fazendo melhor a sociedade norte-rio-grandense, especialmente não só através da universidade, mas também da Escola Henrique Castriciano, do Hospital Infantil Varela Santiago e outros órgãos que compõem aquela entidade filantrópica de serviços prestados à sociedade do Rio Grande do Norte há inúmeras décadas. Também que possa ser cumprimentado pelo trabalho específico de autorização pelo Ministério da Educação para a instalação desse curso de medicina. É um outro conterrâneo do doutor Manuel de Medeiros Brito, que é o doutor Aldo Medeiros, professor emérito da Universidade Federal, aposentado doutor em ciências médicas na Inglaterra, e o homem capacitado que levou a cabo essa empreitada formal que não é fácil realmente. De maneira que eu proponho essa moção de congratulações a essas pessoas que fazem a diretoria desta prestigiosa instituição filantrópica. Todos aprovam? Sim. Aprovada a moção com as comunicações devidas. Desembargador Rebouças. Presidente, agradecer a Vossa Excelência as boas-vindas, dizer que a alegria é minha, a satisfação de voltar ao convívio dos colegas. Também parabenizar a doutora Juliana, minha querida vizinha e amiga. Seja bem-vinda, é um prazer estar com Vossa Excelência aqui no pleno do tribunal. Traga suas luzes e os seus ensinamentos, que é muito importante para todos nós. E, desembargador Cláudio, sobre o regimento, era bom que a gente fixasse um prazo para as sugestões. Poderia ser de 30 dias. Ou menos. Até final de agosto? Pois é, até final de agosto. Pronto. E aí ficaria todos nós cientes dessas sugestões. Eu iria receber todas as sugestões, fazia vamos dizer assim, compilava e marcaríamos uma reunião para o debate sobre o nosso regimento interno. Tá ok? Ótimo. Então, É bom. está combinado. Certo. Obrigado, presidente. Desembargador Vivaldi. Sem proposição, excelência. Desembargador Amilcar. Senhor presidente, eu queria propor um voto de pesar, porque no domingo faleceu o nosso colega aposentado, Dr. Sidney Lopes Galvão. Domingo foi? Foi. O sepultamento foi
na segunda-feira, e ele já vinha com um problema de saúde sério, mas descansou, já vinha sofrendo há mais de 3 anos. Para talvez muitos dos juízes novos, ninguém conheça, só nós que já somos mais antigos, graças a Deus. Dr. Sidney, ele foi o responsável pela condução de um dos processos criminais mais rumorosos da história do Estado. E que talvez hoje, se fosse um juiz do que a gente tem visto aqui, para conduzir um processo nos dias de hoje, teria que ir um batalhão das Forças Armadas junto com o juiz, e ele devia estar encapsulado, porque hoje todo mundo é guarda, é carro blindado, é isso, aquilo, outro. E o Dr. Sidney, ele foi responsável pelo processo na época que resultou na condenação de várias pessoas importantes na região, que foi por assalto dos 94 milhões. Na década de 80, exatamente. Esse assalto, ele foi o maior assalto do Brasil durante muitos anos. Ele só perdeu a primazia após o assalto do Banco Central lá em Fortaleza. Envolvia muita gente, pessoas envolvidas com crime organizado, políticos perigosos, políticos poderosos na região. E foi conduzido com suas limitações. Todos nós somos imperfeitos como seres humanos, mas ele conduziu o processo, resultou na condenação de muita gente, um processo que entrou para os anais da história do nosso Estado. E nos deixou na segunda-feira. E gostaria apenas que fosse dado conhecimento, eu não sei, eu acho que as 2 filhas dele moram fora, e a esposa, não sei se que é quem reside aqui, a Dona Vânia, viúva, eu acho, não sei se nem o endereço dela tem, que seria possível comunicá-la. Mas de qualquer maneira que fique o registro na nossa ata para os anais futuros de reconhecimento. Certo, desembargador. Fazemos registro e procuramos identificar o endereço da viúva para a comunicação. Desembargador Ricardo Procópio está participando do videoconferência. Alguma proposição, desembargador? Só troco, desculpe, é Ricardo Tinoco. Estamos ouvindo, desembargador. Sem proposições, presidente. Obrigado. Tá, bom dia, amigo. Desembargador Glauber conseguiu ingressar por vídeo? Parece-me que não. Desembargador Cornélio. Não tenho proposição. Desembargadora Lourdes. Acompanho todas as proposições que foram feitas pelo desembargador Cláudio, pela presidência, e também saudando os novos, o retorno dos desembargadores, desembargador Amaury, desembargador João Rebouça, das férias, que são sempre providenciais. E só convidando a todos que logo mais vamos ter uma exposição em comemoração ao Dia da Mulher Negra. O título é Presença Negra, com ensaios fotográficos, e está muito bonito, convido que todos participem, porque o dia 25 de julho é o dia em que se celebra a Mulher Negra, né, que era Teresa de Benguela, em homenagem a ela, e foi instituída uma lei para que o dia oficial seja celebrado sempre no 25 de julho. Portanto, todos convidados. Agora sim, desembargador Ricardo Procópio. Sempre chega a vez da gente, né? Sem proposição, presidente. Desembargador Roberto Guedes. Sem proposição, senhor presidente. Desembargador Luiz Alberto. Excelência, na condição de responsável momentâneo da nossa revista do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte, a Repojurne, eu estou comunicando a todos os presentes, inclusive solicitando o registro em ata desta sessão, que fizemos a inauguração, vamos dizer, a abertura neste segundo semestre de um paper apresentado pelo desembargador Saraiva Sobrinho, que
não está presente, referente à massificação do Instituto do Habeas Corpus, atualmente descaracterizado de sua função ontológica, com uso indiscriminado e abusivo, substituindo e fazendo, às vezes, de recursos em sentido estrito, apelação, agravo em execução e até mesmo, nos casos mais extremados de revisão criminal, tornando-se multifacetário e plurivalente. O desembargador Saraiva Sobrinho é integrante da Câmara Criminal do nosso Tribunal de Justiça. No artigo que nós já disponibilizamos hoje, logo cedo, na revista do Poder Judiciário, a Repojurne, o desembargador Saraiva destaca notícia da página do STJ, informando que em um único dia, em 12 de dezembro de 2024, o Superior Tribunal de Justiça recebeu 625 habeas corpus e até abril deste ano atingiu a incrível marca de 1 milhão desses ajuizamentos. Para o magistrado, desembargador Saraiva, é preciso buscar uma solução eficaz para sarar um dos maiores gargalhos do congestionamento do Poder Judiciário. Nessa direção, defende solução apontada pelo ministro do STJ, o potiguar Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, para a criação de agravo criminal com interposição direta nos tribunais, dotado da possibilidade de concessão de tutelas de urgência. Segundo ele, essa medida traz a expectativa de sistematização da problemática, sendo urgente um alinhamento de ideias entre os maiores protagonistas, de sorte a buscar uma solução eficaz. Com muita sagacidade, o desembargador Saraiva deu ao artigo um título bem interessante, entre aspas, habeas corpus não é cibazol. Compara, assim, a banalização do habeas corpus com uma extinta medicação cibazol, muito comum em nossa região, usada como panaceia para tratar todo e qualquer tipo de doença, tornando a marca sinônimo de coisa sem valor. Por fim, o artigo foi disponibilizado na manhã de hoje, como já falei, inaugurando a edição do segundo semestre da Repojurne, a nossa revista, que segue recebendo propostas de publicação através do e-mail repojurne@tjrn.jus.br, contando com o zelo dos servidores Fernando Molique e Newton Barreto Lins, que já estão com o segundo artigo em fase de análise. Para encerrar, nós da Repojurne aguardamos as contribuições dos interessados que queiram apresentar artigos para divulgarmos na nossa revista do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte com o maior prazer. A nossa revista funciona, se alguém quiser presencialmente, aqui na entrada da biblioteca deste prédio, e estaremos aguardando a colaboração e a contribuição de qualquer pessoa que queira contribuir e publicar um artigo para divulgação na nossa revista de forma virtual. Presidente, muito obrigado pela atenção. Não temos mais assuntos a debater. Agradecendo a todos, declaro encerrada a sessão. Uma boa semana.